alguém se deu uma chance de ter alguma dúvida tentando dar uma olhada no material? Hum? Eu assisti a aula para entender um pouco mais sobre aquela tabela. Certo. Já é um avanço. Vou lembrar duas coisas. Primeiro, quando eu pergunto alguma dúvida, não é figura de retórica. A gente volta para qualquer assunto que for necessário. Certo? Segundo, dúvida dificilmente vai surgir se não der uma olhada no material, se não ler os PDFs, se não procurar por outra coisa. Se simplesmente assistir a aula e esperar a próxima aula, não vai ter dúvida. E aí talvez a hora que tenha as dúvidas seja durante a prova. E durante a prova, eu ou quem estiver aplicando para mim, se for algum aluno ou aluna minha, provavelmente aluna, porque eu estou com mais alunos do que alunos, mas eu ou a outra pessoa sofre de amnésia absoluta. A gente mal sabe o nosso nome, quanto mais o que eu estou perguntando. Tá? A única coisa que é respondida durante a prova, além de quanto tempo falta, é um esclarecimento da pergunta, se uma pergunta tiver sujeita à interpretação errada. Só na base do quem me avisa, meu amigo é. Ok? Hoje nós vamos falar do modelo linear geral. O que é um modelo? É algo a seguir. Pode ser algo a seguir, e faz sentido nesse caso, mas tem outras coisas também que pode ser. Um padrão. Padrão, algo a seguir, padrão, são palavras. Uma representação idealizada da realidade. Por exemplo, de acordo com, eu acho, 99% da aula feminina de qualquer no Brasil, o Gilbert, aquele que é lindo, faz tudo certo, é casado com uma atriz da Globo, Rodrigo Hilbert. É uma representação da realidade. Tudo bem que é a representação que 99,99% dos homens não atinge aquele padrão de plantar, colher, preparar, construir a cozinha, fazer a comida e ainda ser bonito quando está fazendo isso. Mas fora esses pequenos detalhes, é uma representação da realidade. Idealizada. Essa representação pode ser matemática ou pode ser física, mas de um modo geral a gente pensa na representação matemática. Linear. O que quer dizer linear? Constante. Linear reta. Na reta você vai somando constantes. Por isso que ela tem um comportamento reto. Então linear significa aditivo. Você vai somar constantes. Geral. Ao somar você pode separar. Também. É outro ponto que eu não ia falando. Se você soma, significa que os efeitos são independentes. Você está somando os efeitos. Você adiciona os efeitos e, portanto, você pode separar os efeitos. E, finalmente, geral. Português linear. Geral, não é um caso específico. Então, o modelo linear geral é uma representação da realidade em geral através da forma bioquímica. Ou seja,
que ele é importante? Porque ele fundamenta toda a nossa pesquisa científica. Ele fundamenta a descrição estatística dos dados. E ao fundamentar a descrição estatística dos dados, ele fundamenta os delineamentos experimentais. Todo delineamento experimental é uma versão específica do modelo linear geral. NIC, locus, quadrado latino, arranjo fatorial de tratamentos simples, arranjo de equações subdivididas, quadrado grego romano, equação linear, a regressão linear. Todos são casos de descrições do comportamento em dados através do modelo linear geral. Como ele fundamenta todos, tudo que se aplica a ele, aplica a cada um deles. Então, você entendendo o modelo como todas as necessidades do modelo como todo vai ser válido, você vai entender as necessidades de cada uma das coisas derivadas daquele modelo. Faz sentido? Vocês se lembram de uma instituição chamada banco? Vocês já chegaram a trabalhar com uma conta corrente no banco? Como é que você faz para fazer o Pix? Qual o primeiro requisito para fazer o Pix? Certo? Você já tem informação do cidadão, mas o que é que você precisa ter para fazer o Pix? Se sua conta não tiver com saldo, você não faz aquele Pix. Você pode até tentar fazer, mas se não tiver limite na conta, ou não tiver saldo, se sua conta não tiver cheque especial, você não faz. Então existe o requisito para você fazer o primeiro requisito para fazer o Pix é saber para quem vai fazer o Pix, não é possível fazer o Pix. Para quem, quando. Mas também tem que ter dinheiro. Não interessa se eu vou fazer o Pix no Nubank, Banco do Brasil, Santander, Bradesco, todos eles vão ter essa mesma exigência. Talvez no Nubank você tenha que tirar uma foto da sua cara. No Santander você tem que colocar uma senha. No Bradesco você tem que ter um outro aplicativo que gera uma senha a cada uso. Mas o geral, o que é fundamental a todos eles tem que ter saldo. Então, as características do modelo linear geral, as condições dele, vão valer para todos os demais. E aí cada um vai ter o seu adendozinho, a sua informação adicional que é necessária para fazer aquele cenário. No Nubank, eu não sei o nome do Nubank, mas você tem que botar aquele celular, ficar vai, vem, bota a direita, bota a esquerda, tosse, aumenta a iluminação, até que ele decida que você é você. No Santander, você tem que saber a sua senha. No Bradesco, você tem que ter outro aplicativo que vai gerar. Isso aí são as condições desses casos específicos. Todas com a mesma condição geral, tem que ter saldo na conta. O caso do modelo, a descrição, como ele pode ser usado para definir qualquer modelo em particular, ele é flexível. Você pode sair escrevendo ele da forma que quiser. Por isso que tem mais flexibilidade. Você define um modelo que vai ser adequado no seu cenário. Esse é o caso mais geral dele. O valor de um ponto y em j qualquer é uma função da média geral de tudo que aconteceu no experimento,
sempre tem um efeito de variação do acaso. Porque a variação do acaso sempre existe. Faz sentido? Então você escreve o modelo dessa forma, de uma forma aditiva. Eu tenho o efeito geral e as coisas que eu acho, enquanto pesquisador que conhece aquele assunto, pesquisadora que conhece aquele assunto, aquelas coisas que devem causar variação, que tem variação. Elas causam variação e elas são diferentes, não tem uma coisa só. Se eu tiver só um valor, todo mundo foi no mesmo sol. Então, chuva, no experimento só. A chuva causa variação, mas a chuva foi igual para todo mundo. Então, a chuva não causa variação. Agora, saiba que chuva, água, vai causar variação na produtividade do milho. Como todo mundo levou a mesma água, ali, naquele conjunto, ela não está causando variação. Então, tem que identificar coisas que causam variação e que variam para causar a variação. Identifico e escrevo o modelo. Certo? E eu tenho que reconhecer que sempre existe variação do acaso. Tá? Vejam que é um modelo aditivo. Eu estou somando os efeitos. O que acontece ao somar? Se eu somo os efeitos, eles são independentes entre si. O efeito da chuva, nesse exemplo que eu estava falando, é separado do efeito do nitrogênio. Então eu tenho como calcular separadamente o efeito da chuva e o efeito do nitrogênio. Faz sentido? Se não fosse aditivo, se fosse multiplicativo, eu poderia separar os dois. Porque na hora que eu mexesse um, o outro ia junto. Essa é a grande beleza desse modelo. Por ser aditivo, permite separar. E permite calcular separadamente cada coisa. O caso mais simples dele só tem o efeito do tratamento e do acaso. As únicas duas coisas que causam variação são o tratamento e o acaso. Certo? Porque a média não varia. A média de um experimento é fixa. Você fez o experimento, calculou a média, é variável. Então a variação que acontece em Y é ou devido ao tratamento ou devido ao acaso. No caso mais simples de todos. Está fazendo sentido até aqui? Está tranquilo até aqui, gente? Só que tudo tem requisitos. Para você dirigir um carro, quais são os requisitos? Dirigir um carro legalmente. Quais são os requisitos? Tem que tirar da carteira. Não pode estar embriagado ou sob controle de outras substâncias, inclusive o som. São requisitos. Tem que seguir as leis de trânsito. Todos são requisitos. São coisas sem as quais você não deve dirigir um carro. No nosso caso, quais são os requisitos
Os efeitos têm que ser aditivos. Porque se eles são aditivos, eu posso separar. Ao poder separar, eu posso calcular cada um individualmente. Se eles não fossem aditivos, eu não teria como separar eles. Porque o que acontece? Se você olhar esse modelo, você tem duas incógnitas. Né? Você não sabe qual é o efeito do tratamento, você não sabe qual é o efeito do caso. Correto? Só que, baseado no último ponto ali, que a variação do acaso é independente, se o acaso é independente, o tratamento vai ser igual para todo mundo. Correto? Então, eu tenho um acaso só, que é igual para todo mundo, porque ele é independente, vai acontecer de qualquer forma. Tá? E é para isso que a gente aplica o princípio experimental da casualização. E aí entra o próximo. O acaso segue uma distribuição normal com média zero. Distribuição normal. Aquela ponta de cima. Média zero. E se a média é zero, a distribuição normal não é simétrica. Não é uma característica da distribuição normal que ela é simétrica. Então, o acaso positivo vai se acumular com o acaso negativo.
Agora, isso, para ser válido, tem esse último critério aqui, esse palavrão. Homocedasticidade. Ou homocedástico. O que é homo? Além de marca de sabor. Sedasticidade significa variação do prazo. Bem, os gregos gostam muito de colocar. Então, homocedasticidade quer dizer o quê? Eu só tenho uma variação do prazo. A variação do prazo é constante nos países. Está fazendo sentido? O contrário do homocedasticidade é o quê? Qual é o contrário de homo? Vocês estão pensando, a palavra que vocês estão pensando, qual é o contrário do homossexual? E hoje a coisa é um pouquinho mais complicada, o leque aumentou, mas vamos simplificar. Só homo e é. Vamos para o alfabeto inteiro, porque a lista de opções hoje está meio grande. Então, qual é o contrário de homocedasticidade? Heterocedasticidade. Como é que ele diria isso? Se a variação entre os R$5, e agora entre os R$4, você já está fosse diferente da variação entre os 4 marginais. Porque como é que eu vejo a variação do atraso? É a diferença entre cada um dos reais individuais com aquele valor hipotético geral do real. A variação do imaginário é a variação entre cada um dos imaginários e aquele geral hipotético. Mas o individual de cada assunto é cada pessoa ou Cada pessoa. O individual é cada um. Só que você é um efeito do geral, real, e do seu. Você ser Giovana. Giovana que é diferente de todo. Isso aí é a diferença do acaso. Cada um de vocês tem uma variação do acaso. Só que a gente calcula a variação do acaso pelo tratamento, não é isso? É a diferença entre vocês e o geral do tratamento. Então, na verdade, eu tenho duas variações do acaso separadas. Uma por reais e outra por imaginários. Está fazendo sentido? A forma de eu calcular a variação do acaso é necessariamente por tratamento. Só que se cada tratamento tiver sua variação do acaso, como é que eu vou poder separar a casa de tratamento se cada um tem a sua? Eu não poderia. Então eu tenho que admitir que só existe uma, que é igual para todo mundo. Embora eu calcule tratamento a tratamento. Eles representam uma mesma. Está fazendo sentido? Por isso que eu tenho que admitir que existe a homocedasticidade. Porque se não existisse, eu não tinha como separar mais o tratamento do caso. Mexeu em um, mexeu no outro. Está fazendo sentido? Vocês acham que sempre essas premissas vão ser verdadeiras? Da mesma forma que você tomou a cerveja e está dirigindo. A premissa que você não tomou álcool nenhuma deixou de ser verdadeira. Ou da mesma forma que você tenta passar um Pix, que hoje não tem como fazer mais isso. Mas eu sou da época do plano de cheque.
tem que checar. Tem vários problemas que podem acontecer e várias formas de corrigir isso. O primeiro é um outlier. Outlier é uma palavra em inglês que quer dizer out, even, liar. O que é out? Fora. Liar, descansa, repousa. Então, um outlier é um ponto fora da faixa. Por exemplo, sem querer saber, ele é um outlier aqui, porque é um aluno em décimos, muito fora da faixa que vocês estão variando do quarto ao sexto semestre. Então, é um outlier. Eu sou um outlier em idade com vocês. Esse vai ser melhor nós sabermos isso. Minha idade, se nós estivéssemos no mesmo grupo, tem chance de ser mais velho que alguns pais de vocês. Alguns pais, o pai de alguns de vocês, alguns pais é muito complicado em termos de ideologia. Ok? Eu sou um outlier na idade das pessoas presentes aqui na sala. Qual o problema do outlier? Como ele está muito fora da faixa, ele está causando mais variação, tá? Se a gente fosse fazer uma avaliação de idade aqui, idade de homem contra idade de mulher, por exemplo, a minha idade, ela levantaria muito a idade dos homens como um todo. Está fazendo sentido? Simplesmente eu sou muito mais velho. Então, isso inclusiria ou poderia induzir heterocedacidade, a variação do acaso entre os homens para a idade, maior do que a variação do acaso entre as mulheres para a idade. Como é que a gente resolve isso aí? Mário, tu está fora do grupo. Não vai participar dessa patotinha. Está fora da saída, fora do sexto. Você elimina o outlier. Se eu não estou mais no grupo, a minha idade fora da faixa não afeta mais o comportamento da idade de homens e mulheres presentes na sala 1. Você abre às 16h34, dia 24. 23. Correto, gente? Então o outlier vai reduzir isso aí. Qual é o problema de me tirar da conta? Além de eu ficar magoadozinho. Não escutei o que você falou. Eu vou perder informação. Eu vou perder uma amostra. Então não é uma coisa que você deve fazer sem pensar. Checa. Agora, vai lá nos dados originais. Será que eu errei quando eu passei do papel para o Excel? Será que o que parecia um peso de 875, na verdade não era 87,5? Eu estava com fome na hora de trabalhar na hora do almoço, esqueci de digitar o ponto, eu comi o ponto. Parecia uma 875. Lógico, o caso assim vai estar óbvio que você errou, vai ter uma pessoa com 875, exceto se for um programa do Discovery e outros de marca ou alguma coisa desse tipo. Tá? Com certeza não estaria conseguindo passar por aquela bola com 875 quilos. Mas acontece, você às vezes não vê. Primeiro você faz contato com o outlier, é isso mesmo. Depois disso, talvez você precise eliminar o outlier. O segundo é transformar. O que é transformar? É aplicar uma operação matemática para todo mundo que muda a escala. Se eu faço uma operação matemática para todo mundo, a mesma operação matemática para todo mundo, eu mudei a relação entre eles. Não. Simplesmente mudei a escala. E com isso eu posso resolver alguns problemas.
Conjunto da esquerda. Figura 1. Existe algum outlier na figura 1? No 4 chega a ser um outlier, ele está tão fora da faixa. Mas no tratamento 3 ali está visivelmente muito fora da faixa. Então tem um ponto ali no tratamento 3 que está completamente diferente dos demais pontos do mesmo tratamento. Aí o que a gente faz? Primeiro checa se não errou a digitação. Admitindo que a digitação está certa, a gente elimina ele. Agora isso tem um custo. Estou jogando fora a informação. Se o senhor remove aí algo para fazer teria que remover o tratamento. Não. Você vai remover somente aquele do grupo 3. Certo? Antigamente, na época que eu fiz estatística na graduação, isso tinha algumas consequências na facilidade de cálculo. Hoje em dia, esqueça. Não vai afetar nada na parte de fazer os cálculos. Agora afeta que você tem menos dados e, portanto, tem menos poder estatístico, tem mais dificuldade em encontrar diferenças em função disso. Ok? Na figura 2 nós temos outliers. Além de porque eu coloquei ali exemplo sem outlier, por que vocês acham que não tem outlier na figura 2? Quais seriam os outliers da figura 2? Certo. 4. Por que a parte de cima e não a parte de baixo? E a de baixo também não para. O outlier é dentro do tratamento, não é entre tratamentos. Ele é diferente do comportamento do tratamento. Nesse caso, com essa explicação que eu dei, que é considerando somente o tratamento, você ainda acha que o 4 permanece? Você tem uma variação do 4. O 4 está variando muito mais do que os demais. Mas é por causa dos 2 de cima e dos 2 de baixo. Não tem como saber. Não é um ponto que está assim, discrepante do demais. O 4 como um todo está variando muito mais. Então, para heterocedáceo, o 4 está com uma variação muito maior do que os demais. Mas eliminar um ponto, ou 2 pontos, não vai resolver isso aí. Eu não tenho um critério que me permite escolher os 2 de cima ou os 2 de baixo. Se eu tivesse 10 pontos no grupo de cima e esses 2 pontos de baixo, aí tudo bem, os 2 de baixo é outlier. Se eu tivesse 10 embaixo e os 2 de cima, os 2 de cima é outlier. Mas nesse caso, 2 e 2, quem que é? Nenhum dos dois. Ok, Tete? Outra ferramenta é a transformação. E a queridinha do todo dia é o log 10. A transformação é mais útil. Por que a gente gosta tanto dela? Porque o log 10, o que é o log 10? Matemática. Definição do log. O log 10 é o inverso da exponencial. O
vocês com 2 tratamentos com 3 valores cada. Agora, o meu peso hoje de manhã era 87,5. Esse é o meu peso hoje de manhã. Todo mundo consegue ver, porra, mas tá. Então, é alguém que vai com a calculadora fácil do celular. Faz o modo 10 de 87,5. Aí se eu disser, meu peso é 1,94 na escala log 10. Eu estou do outro lado. Alguém vai conseguir dizer assim? Claro. Todo mundo vai pegar a calculadora, pegar o celular. Porra, rapaz, perde peso, meu irmão. Você tem mais de 72, tá com esse peso todo. Não vai conseguir entender. Nesse caso, até dá para ter uma ideia que é perto de 100. Está quase doido, dá para fazer a conversão assim, né? Então, assim. Detalhe, eu faço questão absoluta de perder, de descontar esses 12, 15 mil, tá? Ele me dá um trabalho condenado a perder esse peso. Então, quase 100, mas nem tão quase assim. Mas tá fazendo sentido, gente? Então, não, por exemplo, por mais que a gente trabalhe com a escala log 10, durante a análise do gráfico, permitia durante a análise, mas não vai apresentar a escala log 10. Por quê? Qual é a função de qualquer tabela, de qualquer folha? Comunicação. Comunicação é uma via de 1 ou 2 nós? 2 nós. A comunicação só faz sentido se o outro lado da comunicação entender o que está dizendo. Não é porque é bonito, ficou lindo, maravilhoso, escrevi em grego. O texto está arretado, mas assim, porcaria nenhuma para mim, né? Exceto os gregos. E aí vamos ver. Eita cara, vai escrever errado. Correto? Mas tem que escrever para ser entendido. Como ninguém vai entender o que quer dizer o peso dele é 1,94 na escala log 10, eu tenho que apresentar os dados finais na escala original. E aqui eu tenho 3 gráficos. O primeiro, na escala original. Uma barra de erro desse tamanho. Do meio, na escala log 10. As barras de erro já estão dando para comparar agora e entender melhor o que aconteceu. Em compensação, ninguém entende o que é isso aí. Porque ninguém consegue. Todo mundo deve saber pegar o calculador e sair olhando o valor por valor. Já tinha fechado o arquigo partindo para outro. E o terceiro, na escala original, mas com as barras corrigidas para a escala log 10. Para mostrar a variação que houve na escala log 10. O último é o que é utilizado. Para fazer a comparação desse tipo. Não necessariamente com barra de erro, talvez fosse com o teste de Turing com as letras, ficaria melhor ainda. Tá ok até aqui, gente? E com isso, termino o assunto de hoje. Sexta-feira, regressão teoria. Terça-feira, regressão prática. Sexta-feira da outra semana, trabalho. Trabalho,
Sim. Embora a chamada hoje seja basicamente conferir